Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. É maravilhoso, né? Glória a Deus. Ver e ouvir as crianças apresentando. É algo maravilhoso. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso ver nossos filhos fazendo isso. Amém. Visitantes, né? Deus não colocou a maioria em casa. Vamos prosseguir, nos alegrando por esse dia maravilhoso, esse dia especial. Eu quero convidar você a ficar de pé, abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, por favor, fique de pé. Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. A parte final deste versículo. Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo número 7, a parte final desse versículo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oremos. Pai amado, nós te louvamos por tudo que foi feito aqui, e agora te pedimos a graça do Senhor, meu Deus amado, para o que está sendo feito agora. Ó Deus, oração, ó Deus, me auxilie, dando-me a suficiência para trazer, ó Deus, essa palavra nessa noite especial. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão pelos louvores, pela apresentação das crianças. Ó Deus, que toque nos nossos corações os louvores e esta apresentação. Peço, ó Deus, agora a tua suficiência para ministrar essa palavra, e tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus te peço ajuda. Amém, meus irmãos? Pode citar. Meus irmãos, a Páscoa não tem nada a ver com coelho e nem com ovo. A Páscoa não tem nenhuma conexão com a modernidade que ofusca a verdadeira história da Páscoa. Não tem nenhuma conexão, pois a verdadeira história da Páscoa está escrito em Êxodo capítulo número 12. A Páscoa, Deus ordenou a Moisés que sacrificasse um cordeiro sem nenhuma mácula. Cordeiro é símbolo de pureza. Cordeiro é símbolo de santidade. E esse cordeiro deveria ser comido no primeiro mês, que é o mês de Abib, no dia 14, com ervas amargas e pão sem fermento. Pão sem fermento também é sinal de pureza, de purificação. Então a Páscoa está sim conectada com o cordeiro que iria ser sacrificado. A Páscoa em Êxodo 12, quando Deus estabeleceu e Moisés ordenou assim que fosse feito, já estava ali em Êxodo
muitos e muitos anos atrás, Deus mostrando que Jesus iria morrer em nosso lugar. Então a Páscoa a palavra Páscoa significa passagem ou passar sobre. Por que passagem e passar sobre? Porque naquela noite Deus iria passar e todos os filhos mais velhos e os animais dos filhos dos egípcios iriam morrer. Deus ia passar por cima das casas de todos, e o sangue do cordeiro que era sacrificado, está em Êxodo capítulo 12, era colocado sobre a parte alta da porta e as laterais desses batentes de madeira. Tinha que ser passado o sangue na verga da porta, que é a parte mais alta da porta, e também nas duas laterais da porta. O sangue desse cordeiro tinha que ser colocado nas ombreiras, que são as duas partes, e na parte de cima, que chama-se a verga da porta. Por quê? Porque naquela noite ia passar um anjo destruidor para matar todos os primogênitos do Egito. E quando o anjo passou naquela noite de juízo, onde havia sangue, a morte não alcançou ninguém. Quando todos os filhos de Israel, o anjo passou por cima das casas, e onde tinha os filhos mais velhos e até os animais os mais velhos, todos morreram como juízo de Deus. Então nós podemos dizer que a Páscoa é livramento de morte. A Páscoa é livramento de morte. Ali foi livramento de morte física, mas a Páscoa também é livramento de morte espiritual. O que é a morte espiritual? É quando Eva e seu esposo Adão pecaram, veio uma morte espiritual, uma separação da comunhão de Deus com o homem. E também a morte física veio através do pecado. Então a Páscoa, a verdadeira Páscoa, ela é simbolizada pelo Cordeiro. As crianças já apresentaram uma vez aqui. A morte, a Páscoa é livramento de morte. É o Cordeiro nos livrando da morte eterna. Deus já está avisando ali que Ele iria nos dar o livramento da morte eterna. O que é a morte eterna? É morrer sem ser redimido pelo sangue de Jesus. É morrer sem ser nascido de novo. E isso é morte eterna. Então, essa é a verdadeira história da Páscoa. E em Mateus capítulo 26, aliás, Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30, Jesus, que fez a Páscoa, é na Páscoa que Jesus estabelece a ceia, que chamamos a ceia do Senhor, a qual estamos diante da mesa da ceia do Senhor. É na festa da Páscoa que Jesus, ele muda, já é um sinal da nova aliança chegando. É na Páscoa que Jesus estabelece a ceia. Quem estabelece a ceia é Jesus. Jesus foi que na Páscoa, como judeu, estabeleceu a ceia. Então, meus irmãos, por isso
que nós não comemoramos a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa porque nós não somos judeus e nem estamos na velha aliança. A tradição é tão forte que até alguns de nós, que por esquecimento ou por costume ou por tradição, mandam a mensagem Feliz Páscoa. Mas na verdade nós não comemoramos a Páscoa. Nós não somos judeus. A Páscoa já passou. A Páscoa é um sacrifício estabelecido na velha aliança que apontava para a nova aliança. Na verdade, nós comemoramos a ceia do Senhor. Nós não comemoramos a Páscoa. Porque se fosse assim, Feliz Páscoa, é como que a gente fosse fazer o sacrifício, matar o cordeiro no dia 14 de Abibe, comer com ervas amargas, fazer pão sem fermento. Então, nós não comemoramos a Páscoa. Então, se você manda assim, Feliz Páscoa, é com a tradição costumeira. Mas, na verdade, era para você mandar assim, Feliz Ceia. Sabia? É você mandar. Então, quando você mandar, você manda assim, Feliz Ceia. Porque na Páscoa é algo que já passou, foi para os judeus, né? E nós não comemoramos a Páscoa. O versículo que nós lemos, eu trouxe esse versículo de propósito, que diz assim: porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o apóstolo Paulo, né, que recebeu do Senhor a ceia, você não vê Paulo dizendo para os irmãos de Corinto, vamos, Feliz Páscoa. Não, Paulo fala assim, que Cristo é a nossa Páscoa. Aquele sacrifício, aquela cerimônia era para os judeus. Nós não somos judeus, nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Então diga assim, diga para você que está ao seu lado, Feliz Ceia. Faça uma figurinha assim, Feliz Ceia. Eu recebi uma pessoa com a tradição, né? Uma tradição romana, que mandou para mim, né? Eu vou fazer uma figurazinha para quem é convertido. Feliz Ceia. Então, se você manda Feliz Páscoa, não manda não. Manda assim, Feliz Ceia. Porque nós estamos na nova aliança. Graças a Deus que não precisamos de fazer essa cerimônia. Nós comemoramos a ceia do Senhor. E nós estamos diante da ceia do Senhor. E eu digo para vocês todos, Feliz Ceia. Meus irmãos, a ceia do Senhor, primeiramente, ela nos convida a lembrar de Jesus. O apóstolo Paulo escreve e fala assim, que ele recebeu o que Jesus passou para ele, dizendo assim, em memória de mim, em memória de mim, come esse pão, em memória de mim, ele está. Então, Jesus está nos convidando a encher a nossa memória, encher a nossa mente da lembrança da sua morte e da sua ressurreição. A morte de Jesus revela o seu profundo amor por nós. Jesus inocente morreu em nosso lugar. Diga comigo assim, Jesus morreu minha morte. Essa morte, essa morte de cruz era para nós. Então vamos nos lembrar. Eu sempre falo sobre isso no livro do escritor puritano John Owen. É muito linda essa expressão. Ele fala assim: na morte na morte de Cristo. Eu vou dizer e vou explicar. Vamos dizer mais uma vez. A morte na morte de Cristo. É um livro do John Owen, século XVII. É muito lindo, eu vou explicar. Olha, a morte da morte. Ele está dizendo assim, que a morte morreu quando Jesus foi morto. E uma salva de palmas para Jesus. A morte
aquela condenação que surgiu lá no Jardim do Éden por Eva e seu esposo, essa morte que leva à condenação, Jesus, quando morreu, matou essa morte. Essa morte que nos separou, que trouxe condenação, quando Jesus morreu, matou essa morte. Então, a ceia do Senhor nos convida a lembrar de que essa morte já foi matada por Jesus. E nós estamos aqui para lembrar disso. Toda a ceia nós lembramos de Jesus, mas não somente a morte, mas Jesus não somente morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Diz o apóstolo Pedro no livro de Atos que havia uma ânsia, um desejo da morte de deixar Jesus lá na sepultura. Existe um anjo da morte. Aquele que passou lá na Páscoa era um anjo da morte. Era um anjo da morte. E a morte tinha uma ânsia, um desejo de deixar Jesus lá. Só que ela não conseguiu deixar Jesus lá, porque Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. É o único que venceu a morte. Por isso ele é chamado o primogênito dos mortos. Jesus não é só o primeiro a ressuscitar, como Jesus também é o mais excelente ressuscitado. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Então, a ceia do Senhor nos convida em memória de mim. Jesus quer que nossas mentes estejam cheias da lembrança da sua morte, da sua ressurreição. Que a sua mente agora possa estar imbuída, cheia, marcada na lembrança do grande amor, porque, e como disse ali, a narração, o sofrimento, Ceni tratou um pouco do sofrimento, né? E eu quero trazer alguns detalhes, aproveitando a palavra de Ceni, em relação à morte, para saber o quanto Jesus sofreu por amor. Por amor, sua vida entregou. Esse é muito lindo. Por amor, sua vida entregou. E sabia que Deus quer que nós tenhamos comoção a ponto de chorarmos, não em pena de Jesus, mas chorarmos pelo seu grande amor. Sabia que a ceia, ela nos convida a uma dramatização, nos convida a um choro de gratidão pelo grande amor de Jesus. Pelo grande amor de Jesus. Então, que as nossas mentes estejam cheias dessa lembrança. O sofrimento pregos de 20 centímetros. O chicote tinha chumbo e tinha os ossos. Quando cravava, deixava riscas nas costas de Jesus. E os judeus davam 39 chibatadas. Mas quem bateu em Jesus não foram os judeus, foram os romanos. E foram muito mais batidas. Os judeus davam 39 menos 1, chamado quarentena. Só que ele não dava quarentena, ele dava 39. Ele deixava uma sem dar. Os romanos bateram sem pena. Não sei, não lembro agora, tento me lembrar de quantas chicotadas levou, mas ele pode ter levado o dobro. Não lembro nem, mas só que 39 chibatadas com esse chicote chamado de flagrum deixava nas costas de Jesus cor roxa. Alguém disse
E os espinhos traziam inchaço. Jesus ficou com o seu rosto inchado e deformado. E já com todo esse sofrimento na cruz, trazia inchaço. E por isso que a gente sempre fala sobre isso. Isaías diz que, olhando nós para ele, beleza alguma víamos que o desejasse. Jesus na cruz ficou muito feio, deformado. E tudo isso por amor, sua vida entregou. Então, meus irmãos, a ceia nos convida a lembrar desse sofrimento cruel, tenebroso, vergonhoso. Um escritor, Joseph McDowell, fala sobre ele e diz que era a morte mais ignomínia, era a morte mais vergonhosa. Era a morte mais vergonhosa. E li em um certo lugar que possivelmente o sacrificado ficava sem roupas. Esqueciam isso. Então era muita humilhação, além de muita dor. E tudo isso por amor. Por amor. Então, a ceia do Senhor nos convida a encher as nossas mentes dessa lembrança, desse sacrifício cruel, por amor, em nosso lugar. Mas também a ceia nos convida a lembrarmos que Ele ressuscitou. Aleluia. Que Ele venceu a coisa que ninguém pode vencer. Nenhuma riqueza, nenhuma fama, nenhuma beleza pode resistir à morte. A morte não respeita ninguém. A morte não respeita a beleza, dinheiro, fama, habilidades, inteligência. A morte vem e leva. Eu, com tristeza, claro, andando com o Daniel de bicicleta, e eu passei ali numa mansão e eu conheci o dono. Está lá a mansão, mas sem um dono. Com tristeza digo isso. Está lá a mansão muito bonita, mas sem um dono, porque na Covid a morte o levou. Ficou a mansão. Gente, ele era legal. Ele é muito educado, muito rico, mas foi embora. Agora, só tem um que a morte respeita, e você sabe quem é. Diga assim: Jesus. Porque a morte deseja, eu vou te deixar lá. Ela estava com ânsia de deixar Jesus lá na sepultura. Só que Jesus rompeu, e Pedro disse que era impossível que a ânsia da morte segurasse Jesus. A morte dá incontinência e respeita só aquele que venceu a morte. A morte da morte na morte de Cristo. Ai de nós se não fosse a morte. Aliás, nós todos estaríamos condenados se não fosse a morte de Jesus. Mas graças damos pela sua morte e o poder da sua ressurreição, que nos dá esperança para a nossa. O poder da ressurreição de Jesus nos dá a certeza, a segurança e a felicidade que nós vamos ressuscitar também. Está escrito lá em Tessalonicenses que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos que morreram, nascidos de novo, crendo no sacrifício de Jesus de verdade, de coração, vão ressuscitar primeiro. E quem estiver vivo, vai ser algo maravilhoso, porque não vai provar nem da morte. Quem estiver vivo, irmãos, é muito bom lembrar disso, não é? Quem estiver vivo vai ser transformado num triscar de olhos. É uma velocidade muito grande. É uma velocidade que não dá para medir. Então, digamos que se Jesus viesse hoje, à meia-noite,
todos nós estaríamos vivos, nós não provaremos a morte num triscar, numa velocidade imensa. Eu coloco um triscar de olhos só para ilustrar, mas é muita velocidade que não dá para medir. A palavra ali é tanta velocidade que não dá para medir. Então nós que estivermos vivos, nem da morte nós provaremos. Meus irmãos, os que morreram em Cristo não têm o privilégio de ressuscitar primeiro, mas os que estiverem vivos terão um privilégio também maravilhoso, que não vai morrer, vai ser transformado. Olha só que esperança nós temos. Isso tudo por causa da morte e da ressurreição de Jesus. A ceia nos convida a lembrarmos de Jesus. Ele deu a missão, através da palavra, de que sua mente esteja cheia de lembrança de Jesus. Maravilhoso Jesus. Morto e ressuscitado Jesus. E que está sentado à direita de Deus, Jesus. Então, na ceia, Paulo está dando assim: encha a sua memória, a sua lembrança de Jesus, que morreu e ressuscitou. Paulo diz para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. Então, a ceia é para refrescar essa memória de Jesus, do Jesus morto e ressuscitado. Em segundo e último lugar, a ceia do Senhor nos convida a agradecermos. Nos convida a sermos gratos. Nos convida a render graças. E eu estava ali, antes de pregar, irmão, eu estava ali, a oração de gratidão. Minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. A ceia, ela convoca nossos corações a sermos gratos. E o salmista Davi fala assim: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele quem perdoa todos os meus pecados. E fala aqui, ele diz que me enche de graça e misericórdia. Davi começa fazendo esse Salmo 103, é um salmo de ações de graças. Primeiro ele agradece pelo perdão dos nossos pecados. Então tem tudo a ver com a ceia. Então eu convido o seu coração a se agradecer. O apóstolo Paulo fala isso aos irmãos de, eu acho que é Filipenses ou é Efésios, e fala assim: sede agradecidos. Então a ceia, meus irmãos, nos convida a ter um coração cheio de gratidão pela morte e ressurreição de Jesus. Quem não entende a Bíblia Sagrada acha estranho nós agradecermos pela morte de Jesus, né? Quem não conhece o Evangelho acha estranho, mas nós somos convidados na ceia para render graças pela morte e ressurreição. O apóstolo Paulo fala assim: todas as vezes que comermos, toda vez que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então Paulo está dizendo que devemos agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus. Que o seu coração possa estar cheio de gratidão. O Salmo 136 é um salmo repleto de gratidão. É um salmo repleto de agradecimento. E ele fala: bondade, misericórdia. Não, Salmo 136, veja comigo aí. Vamos ver esse salmo. Olha, o Salmo 136 é um salmo todo de ações de graças, todo de agradecimento ao Senhor, do começo ao fim. 136 são 26 versículos. Ele começa e termina com a mesma tônica.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele termina: louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Então, que o nosso coração, já tem uma frase que eu já disse aqui uma vez: o coração do crente deve ter aleluia. O coração do crente deve ter aleluia, gratidão ao Senhor. Então, meus irmãos, agora você aprendeu dessa noite o que nós não comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a ceia. Você aprendeu que já sabia, lógico, só para lembrar que a Páscoa não tem nada a ver com coelho ou com ovo. E como é bom ver as nossas crianças apresentando, e na memória deles já fica o verdadeiro sentido da Páscoa, né? E eu aconselho você, se quiser comprar um chocolate, compra depois, para não confundir os seus filhos, e até mesmo que depois é mais barato, nem tem promoção, tá? Uma dica para você. Então, nós aprendemos que a ceia do Senhor nos convida a lembrar de Jesus morto e ressuscitado. A ceia do Senhor nos convida a agradecermos pela morte e ressurreição de Jesus. Quero terminar com aquela parte daquela canção. É Marcos, o If ou o It. Ele fala assim: graças Senhor, graças meu Senhor Jesus, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. Essa canção é muito linda. Eu convido nessa noite de harmonia Daisy, depois dessa pequena reflexão, eu convido nossa missionária diaconisa Elivânia para servir a ceia do Senhor. Fiquem de pé, meus irmãos. Glória a Jesus. Fiquemos de pé. Glória a Deus para sempre. Eu queria que você desse 3 aleluia em essa palavra. 1, 2, 3.